Oi, gente. Oi, gente, como vocês estão por aí? Tudo bem? Bom, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra você encarecidamente dar um like, compartilha esse vídeo, faz o que você tem que fazer esse negócio do YouTube, porque a gente fica aqui retornando pra vocês, pros braços de vocês, pro grande amor da... O grande outro. O grande outro. E se vocês não dão um like, não compartilham um vídeo, não fazem aquele negócio que tem que fazer no YouTube, aí água, entendeu? Não é verdade, não. O quê? Não é verdade. Mas enfim, dá like. Só tô falando que não é assim porque tem todo um negócio de que se as pessoas veem, o YouTube também entende que as pessoas estão vendo. Ah, bom. Aí eu faço aquilo que tem que fazer pra ser youtuber e você fica... Tá agora falando que não precisa fazer. Não, enfim, desculpa. E outra coisa que eu queria falar pra você também é que se você quiser contribuir isso é importante. pra essas pessoas que estão aqui Deixa eu falar sobre isso mais direitinho. Fala. Perdão, interromper. Isso é uma outra coisa que eu queria falar também. A gente se interrompe. Mas enfim. O que ocorre? Duas coisas. A gente não vai fazer um podcast. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então vocês podem... Isso aqui já é um podcast. Vocês podem continuar falando. Isso Faz aqui um podcast, podcast. Isso aqui é o que vocês têm. É o que a gente faz, é isso aqui. A gente gosta de fazer isso aqui, cuspir. É o que a gente faz. Aí, sobre o podcast. O que eu tenho pra dizer? Os nossos vídeos, a partir de agora, desse retorno dos recalcados, esses nossos vídeos não têm publicidade. Eles não têm interrupção. Se tiver alguma interrupção, os vídeos antigos podem ter, mas os atuais não vão ter. Então... esse problema que o YouTube traz, que é ter interrupção, a gente não tem, não vai ter. Nosso canal não tem publicidade. Os vídeos antigos tem, os atuais não tem. Isso é uma primeira coisa. A gente detesta a publicidade, acha um saco ficar sendo interrompido e tal, aquele negócio. E isso tem a ver com o tempo de vocês, com a nossa relação com o que a gente está fazendo aqui, em vários sentidos. Isso implica que a gente não ganha nenhum dinheiro do YouTube. Então, se você acha que isso aqui faz sentido... E se você quer aumentar as chances de que isso aqui continue acontecendo, dá algum dinheiro pra gente, porque isso aumenta as chances disso acontecer. Aí a gente tem, assim, né, tem o litrão que você pode ajudar. Tem negócio, seja membro aí embaixo. Seja membro, aí tem litrão, tem... Como é que é? É o litrão. É uns negócios que a gente tinha feito, cafezinho, litrão, latão, são coisas estúpidas, mas que são níveis de colaboração. Você pode dar R$2, R$5. Não importa, mas se você acha que faz algum sentido, põe lá. Era isso que a gente tinha pra dizer. É isso. Meu pacote de dados gasta muito com o YouTube, eu preferiria que fosse Spotify. Eu entendo, nesse caso você tem razão e eu não vou conseguir resolver agora, não vou fazer um podcast. Por que eu não vou fazer podcast? Eu detesto podcast, daqui a pouco estou fazendo podcast, mas eu detesto podcast, por quê? Porque eu acho que, e eu sei que vocês fazem isso com esses vídeos, mas eu acho que a gente tem esse negócio de acumular camadas de experiência, é um problema que a gente vive. Então é porque eu gosto de ouvir quando eu escuto essa frase eu falo, não, porque não. Você pode parar e ver o negócio. Não, mas eu gosto de ver lavando louça, eu gosto de ver fazendo faxina, tudo bem, mas é que o podcast eu gosto de ouvir na academia, como se a gente tivesse sempre que viver mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu discordo. Mas muita gente gosta de assistir a gente almoçando. Eu sei. Bom, vocês entenderam o meu ponto, vocês fazem o que vocês quiserem, eu só tô falando que não vai ter podcast. Não vai ter podcast! Mano, eu não gosto de podcast. Não gosto de podcast. Eu gosto de podcast. Podcast é aquele negócio, você senta no bar, não que eu vá a nenhum bar, aliás, vídeo de hoje sobre isso, mas você senta no bar, você viu o podcast do tal coisa? Minha resposta 100% das vezes vai ser não vi. Eu não vou a bar, mas se eu fosse, não vi. Pronto. Eu vou, então, pegar o negócio do Eu Não Vou a Bar pra fazer esse vídeo maravilhoso, que é um vídeo que vocês tinham pedido na outra semana retrasada, que é sair de casa já é se aventurar. Sair de casa já é se aventurar. Nossa, é difícil ser. Vai, me diz o que é o sossego que eu te mostro a alguém a fim de te acompanhar. Você cantou tudo diferente, né? Você fez alguma coisa diferente com a música? A música é assim. Porque eu canto ela de um jeito... Devo Como cantar é que você errado. canta? Não vou cantar porque eu não sei cantar, mas você fez todas umas terças, assim, diferentes. Umas terças, amor? Eu sei, eu fiz aula de música. Então, eu gosto muito dessa música, O Último Romântico. Romance? É O Último Romance, né? É O Último Romance, desculpa. Eu gosto muito, mas não sei a letra. Nunca sei títulos de música. Mas eu gosto muito dessa música, Los Hermanos, O Último Romance. Muita saudade de Los Hermanos.
Muitas saudades dos Hermanos. Cara, que saudade dos Hermanos. Bom, então, sair de casa já é se aventurar. A gente tem uma pergunta maravilhosa hoje que a gente vai ler daqui a pouco. Fica aí, fiquem ligados que a gente vai Quando ler. a gente voltar dos comerciais, aí entra o iFood! Nossa Senhora. Então, mas a gente queria fazer essa... Eu vou falar de mim, posso falar de mim? Por favor, amor. Então, vou falar de mim rapidão. A gente teve um bebê, né? Não sei quem sabe aí, quem tá chegando agora no canal. Então, a gente teve um bebê, Vicente. Ele tem 1 ano e 5 meses, vai fazer daqui a 2 dias. E aí, a gente não sai de casa mais. A gente não consegue sair de casa, é difícil sair de casa. A gente sai, assim, pra trabalhar, né? A gente sai pra fazer um negócio que a gente tem que fazer na rua, enfim. Sem exagero, né? A gente sai de casa. A gente não sai, a gente não vai ao bar, a gente não vai ao bar, como você falou. A gente não vai ao bar, a gente sai de casa por obrigações. Tipo, pegar ele na escola, pegar o Martim na escola, ir no mercado, tentar malhar, né? Ficar um pouquinho melhor, comprar um negócio, tal, ir na farmácia. Mas a gente não... Farmácia a gente pede, em geral. Mas enfim, a gente não tem saído de casa tanto para se divertir. Festas, coisas assim, coisas desse tipo. Porque festa e se divertir não quer dizer a mesma coisa, né? Não, tem mas que se divertir na a festa. gente não vai ao cinema há 1 ano e a gente não vai ao cinema. A última vez que a gente foi no cinema foi ver aquele filme horrível e eu tava grávida. Qual foi mesmo? Gucci, filmão, Lady Gaga, excelente atriz. Vejam, eu indico. É ruim o filme demais. Mas aí a gente foi... essa semana eu falei assim, não, amor, eu preciso voltar a sair, entendeu? Porque, enfim, a gente precisa estar no mundo, tô me sentindo um pouco... Falar, cuidado com o que você vai falar sobre o evento no qual você foi, porque você conhece as pessoas, elas podem... Não vou falar nada do evento. Tá? Que horror! Foi legal o evento. Tá bom, vai. Então, aí eu falei, não, eu preciso sair, eu preciso ver gente, eu sei que eu tô com preguiça e que é muito bom estar em casa com você e com o Martim e com o Vicente, mas eu preciso voltar um pouco a ter uma vida social, porque afinal, né, a gente precisa, né, botar uma roupinha maneira, ir lá, sair e tal. E o negócio da maternidade é complicado nesse sentido, porque você é um pouco absorvida pela maternidade, pela família, por tudo aquilo, e você vai um pouco ficando com preguiça daquela coisa do social, da vida social, de encontrar as pessoas, ter que fazer... Sono também, né? E muito sono, né, gente? Tipo, dá 8h30, eu quero o quê? Dormir. Não quero pensar em botar uma roupa, fazer uma maquiagem, passar um rímel pra ter que sair de casa. É muito desgaste, que é o vídeo da semana passada. Então é muito desgaste. Só que essa semana eu falei, não, eu vou fazer isso. É um statement que eu vou fazer aqui. Eu tenho que fazer isso. E aí fui. E cheguei lá e... O quê? Não, tô lembrando de você falando, eu vou sair, e o Martim falando, ela não vai sair. Ela não vai sair, pai. Ela tá dizendo isso. Na hora do almoço ela tava falando, eu vou sair hoje, se eu ficar sozinho e tal. E o Martim tava, ela não vai sair. Mas ela foi. Eu fui, porque quando eu também boto um negócio na minha cabeça, eu faço. Aí eu falei, eu vou. Era um evento de uma amiga querida e tal, queria ir lá dar um beijo nela e blá, blá, fui. Só que aconteceram 2 coisas engraçadas. Uma coisa engraçada foi, eu passei, né, pandemia mais gravidez sem ir a eventos. Então talvez esse tenha sido o primeiro evento que eu vou após pandemia mais gravidez. E aí, de repente eu cheguei lá no evento e tudo continuava igual. Tava tudo igual. Tinha aquelas mesmas pessoas que iam a eventos antes da pandemia e antes da gravidez. Tinha os mesmos fotógrafos que tiravam foto. Aí eu fiquei com medo deles não quererem me fotografar, porque eu pensei assim, tô esquecido, ninguém lembra mais que eu existo, que eu sou atriz, que eu faço isso. Não, e eles quiseram me fotografar, fiquei super feliz. Falei, gente, posei pra fotos. Fiquei animadíssima. Falei, quanto tempo que eu não posava pra fotos? Fiz assim, botei mão na cintura, fiquei animada. Me deu até um negócio assim, ai, que legal. E depois saí no jornal. Tanto tempo que eu não saí no jornal, no evento. Fiquei super, assim, achando que eu era uma pessoa importante. E aí, tudo isso foi legal. Só que o fato daquele lugar ali continuar igual, meio como se o tempo tivesse passado, o mundo tivesse mudado e girado, mas na verdade o mundo continua igual. O mundo social, esse universo social que a gente frequenta, o negócio da gente ir lá, sair na boate, aí eu tô falando da minha experiência aqui, mas eu fiquei pensando sobre isso. Como, na verdade, é sempre a mesma merda. Não posso falar isso, né? Pode. Não tem monetização, não importa. Ah, é. Então, é sempre o mesmo negócio. E aí, me deu uma sensação um pouco como se, sabe, se o tempo tivesse ido, mas na verdade não. E eu tivesse no mesmo tempo de antes
de gravidez, antes de pandemia, antes de tudo, eu tivesse meio num lugar do passado, porque era o mesmo lugar, o mesmo cinema que eu ia sempre, as mesmas pessoas que eu encontrava, que eu continuei encontrando. E isso é uma sensação estranha. Ao mesmo tempo, fiquei me perguntando também, não tiveram coisas legais? Eu não fui lá e também encontrei pessoas e conversei com as pessoas que eu não via há muito tempo, que eu também encontrei. Falei, e aí, como é que você tá? E tal, você teve um bebê? Tive. Não. E foi legal. E foi lá tirar foto, foi legal. No caso, é uma bobagem, tá? Isso que eu tô falando, tá, gente? Mas, enfim, cada um vai encontrar o que acha legal de sair de casa. Mas eu não sei se é se aventurar, porque essa aventura tá um pouco... Eu achei que ia ser mais aventura, na verdade. Eu achei a aventura um pouco sem graça. Um pouco meio... Ah, é isso então? Sair de casa? Tô deixando minha família em casa. Tô deixando de dormir pra meio isso? Tudo bem que eu sou uma pessoa casada também, né? Talvez se eu tivesse um mini objetivo... O que é um mini objetivo? Vou explicar pra vocês, mini objetivo. Mini objetivo é aquela pessoa mini objetivo é muito chato. Que faz você ir pra faculdade. Ou pra academia. Ou pro curso que você tá fazendo. Que faz você botar uma roupinha mais maneira. Você fala assim, a pessoa vai estar lá. É um mini objetivo. Então, talvez se eu tivesse um mini objetivo, eu tivesse ficado mais animada. Mas como eu não tinha, o meu mini objetivo tá em casa. Você tá falando de mim? É. Você é meu mini objetivo. Tá bom, amor, continua seu negócio. Então, aí eu fiquei pensando isso. Como é que esse negócio de sair de casa dá trabalho? Dá trabalho a gente, né, se movimentar. E aí falando também, aí tem a ver com a pergunta que eu vou ler, que é... Vai ter uma pergunta. Vai ter uma pergunta. Em algum momento. Depois de 50 minutos de vídeo. E aí pensando também no negócio de sair de casa no sentido mais amplo, né? De realmente sair de casa, fazer um movimento de mudança. Né? Usando sair de casa como uma... Como chama O que é a aventura da vida? É ir para outro lugar ou ficar no mesmo no qual você tá? Própria pergunta sobre se aventurar, né? Pois é. Eu fiquei pensando sobre isso. Que eu achei que ia ser uma super aventura sair de casa depois de tanto tempo, não sei o quê, e meio que... Você quer ler a pergunta? Você quer falar coisas sobre isso? Não, eu tenho falado muito sobre isso no meu canal do YouTube. Eu tenho um canal, se chama Emanuel Aragão. Não vale fazer isso. Não vale fazer isso, não. Você quer roubar pessoas do nosso canal falando sério, pra ir lá pro seu canal de cabeçudo. Eu tenho falado bastante sobre a necessidade da gente viver outras experiências para que a gente tenha outras inscrições de satisfação de necessidades emocionais, para que a gente amplie o nosso repertório e tenha mais chance de ficar menos em angústia na vida e de satisfazer. O exemplo que eu dou sempre é: quanto mais de comida você experimenta, mais chance você tem de matar a fome do que se você só come macarrão com pesto. Simples, né? O exemplo dá para entender. Então a ideia é um pouco essa. Por outro lado, isso corre um risco facilmente de cair em campos de compulsão, de tipo tentar substituir algumas coisas mais difíceis de desenvolver e conseguir ter na vida, tipo vínculo, profundidade de vínculo, substituir com outras coisas que também causam prazer, tipo sexo, dominância e tal, outras paradas assim que são bacanas também, mas que não substituem, né? Então, quando a gente come chocolate, ao invés de ligar para a pessoa porque a gente tem medo que a pessoa não atenda ou diga que não. Então, o chocolate não diz que não. Você falou muito rápido, agora. O chocolate não diz que não. Então, é isso. Então, por um lado, essa nossa medida eu acho complicada sempre de compreender qual que é um bom caminho, um caminho razoável para você, porque não tem medida objetiva, né? Mas de quanto que você tem que buscar viver novas coisas para fazer novas inscrições de satisfação, e quanto que você tem que tentar se aprofundar nos processos que às vezes dão mais trabalho e que são mais rançosos, um pouco como um casamento. Rançosos é uma piada. Rançosos, eu adoro rançosos. Mas, e foi engraçado pra mim nesse dia aí, porque a Flor não saiu há muito tempo, eu tive uma sensação muito ambivalente com a ideia dela sair. E, por um lado... Sempre tem uma campainha agora. Cara, a gente mora numa... Vai lendo a pergunta que eu vou voltar, não quer? Porque depois eu continuo. Não, você tava falando um negócio tão legal, mas vai. Eu vou ler a pergunta. Eu vou ler a pergunta pra vocês. Já volto. Olha só. Eu fiquei sozinha, eu fiquei um pouco tensa. Eu vou ler a pergunta. A pergunta é do Tainan. Oi, sou o Tainan, tenho 21 anos e atualmente trabalho como qualquer outra pessoa. Me formei no ensino médio há 3 anos e desde lá nunca tive sucesso ao tentar entrar em uma faculdade.
Vale ressaltar que me formei no ano da pandemia. Então, tudo foi meio complicado. Presidência, TCC, fiz ensino médio técnico, Enem adiado, inclusive não fui fazer no ano em questão por questões de segurança, de saúde mesmo, e acabei usando como uma desculpa para tirar um ano de folga dos estudos. Um ano que já dura 3. Risos. Eu moro sozinho desde os 17, segundo ano do ensino médio, e com 19, logo depois que me formei, recebi uma proposta de emprego para ir para a capital do meu estado. E resolvi aceitar porque lá eu teria a oportunidade de entrar na faculdade trabalhando sem problemas. Então me inscrevi para o Enem, para os vestibulares e os fiz. Na cidade grande tudo mudou. Meus vizinhos não respondiam os meus bons dias, tudo era tão acelerado, o emprego era completamente desumano de estressante, ônibus, trânsito, falta de amigos. E para finalizar, não passei no curso que eu queria cursar. Aquilo foi a gota d'água para mim, porque a minha única motivação deixou de existir. Resultado: 10 meses depois, voltei para a cidade dos meus pais porque precisava me encontrar de verdade. Eu não falei para os meus pais e conhecidos que queria voltar porque estava triste. Eu não quis parecer depressivo ou derrotado. Mas hoje me arrependo de nunca ter sido sincero comigo mesmo. Eu não voltei para a casa dos meus pais, aluguei uma casa para mim, sozinho. Atualmente, 1 ano e 3 meses depois de ter voltado para a minha cidade, de fato, me encontrei e me descobri. E sinceramente estou tão feliz, tudo valeu a pena. Está sendo um momento mágico, impressionantemente saudável, tranquilo e leve. Entrei em um emprego dos sonhos, onde meus chefes são uns amores, tenho uma sala só pra mim e não rola pressão nenhuma. Inclusive estou escrevendo esse texto no horário do expediente. Mesmo que tudo esteja bem, ainda me vejo muito jovem e sinto que posso fazer mais. Por isso me inscrevi para uma faculdade, na mesma capital, em período de inverno, para começar agora, dia 31 de julho de 2023. Hoje é dia 26 de junho. Eu estava sem expectativa, mas, para minha surpresa, passei e poderei ingressar. De início, pensei em não ir porque acabei de entrar em um emprego novo, só que aí, como se não bastasse, recebi uma ligação me oferecendo uma proposta de emprego para a área que eu trabalho. Falei com uns amigos e posso ficar no apartamento deles. O emprego e a casa apareceram e eu nem mandei currículo para vocês terem noção. E foi aí que a sombra da angústia... As sombras da angústia começaram a aparecer novamente para mim, porque eu entrei nesse emprego novo, aqui no interior, tem 36 dias. Somente 36 dias. E, sinceramente, sério, tudo isso encaixado. Poxa vida, eu não posso sair de algo que acabei de começar. Tenho minhas responsabilidades para terminar aqui. Por um lado, você precisa estudar, você é capaz de muito mais, você vai encontrar pessoas novas, você vai viajar, você é inteligente, vai conhecer lugares novos. Deus / a vida tá te dando a faca e o queijo na mão. Você já está muito melhor que antes, você vai ter mais oportunidades. E por outro lado, você vai voltar para onde você se feriu, você pode se frustrar lá, você vai ser sozinho, você vai abandonar o seu atual patrão sem nenhuma responsabilidade, você não tem compromisso, você vai se afastar da sua família logo agora que tudo está tão harmônico, seu salário só paga as suas contas e olhe lá. Entendo que a graça da vida é viver, estar em paz consigo, como estou agora, ter uma boa relação com a família, ignorar o celular por dia e sem sentir falta. Nossa! Celular, né? Ah, sim. Desculpa. Tudo da vida pode ser mágico, simples e alegre. Contudo, eu tenho muito medo de chegar aos meus 30 anos. Eu amei isso, Tainá, meus 30 anos. Chegar aos meus 30 anos e me sentir frustrado se não tiver cursado uma faculdade. E não é pelo que a sociedade impõe. É literalmente porque eu queria muito saber de um assunto e ser completamente bom nele. Sempre foi um sonho. Ai, eu achei isso tão lindo. Hoje em dia trabalho com que sou contratado, técnico em informática, recepcionista de hotel, agente de turismo, fazendo pedidos de compra de supermercado. Hoje gerencio uma pequena loja, sou feliz assim. Como vocês decidiram o que cursar, o que fazer da vida? É a primeira pergunta. Foi em instituição pública ou privada? Isso faz diferença de fato? É muita pressão escolher entre a paz e oportunidades melhores. No fim, sou eu e somente eu, independente do dinheiro e das oportunidades. Mas de fato não sairei do meu cubinho se eu continuar aqui. Entendo que quando eu ver o vídeo, provavelmente já terei decidido se fui ou se fiquei. Porém, é definitivamente a decisão mais séria que já precisei tomar. Agradeço por terem voltado, eu amo vocês, sério. Atenciosamente, Tainã. Tainã, eu e o Emanuel, a gente chorou quando a gente leu essa pergunta. O Emanuel tá chorando agora. É muito fofo e eu achei tão lindo você falar
que eu queria muito saber de um assunto, ser completamente bom nele. Ah, eu achei tão lindo, achei você muito lindo, queria muito, tipo, ser sua amiga, mas eu sou velha pra você. Eu já tô frustrado. Eu já tô frustrada. E aí eu achei que essa pergunta tinha tudo a ver com sair de casa, já é se aventurar. E com essa pergunta que o Emanuel fez agora, que eu acho super legal, que é... O que é esse... A gente fica achando, né, que sair do nossa zona de paz, como o Tainan colocou, ou de estabilidade, ou de uma zona que a gente fala assim, cara, eu tô bem aqui. E que isso da gente estar bem nesse lugar é meio covarde da nossa parte. É meio assim, mas eu tô bem aqui porque eu tô perto dos meus pais, porque aqui é a minha cidade, porque eu tô aqui. Então, né, no meu caso, eu tô super bem em casa na minha segunda-feira, com meu filho, meu enteado, com meu companheiro. A gente tá aqui, a gente vai jantar, a gente vai dormir. E... Eu sou seu companheiro? É. A gente tá se chamando de companheiro agora? Sei lá, é porque acho o ruim. marido muito ruim. Entendo. Eu prefiro que você seja sempre o meu mini objetivo. Eu odeio essa história de mini objetivo. Mas aí, o que é, né? O que é se aventurar? Porque também estar num lugar onde você se sente bem, acolhido e que você tá construindo uma coisa, também é uma aventura. Também tem a sua importância, né? E o quanto que a gente dá mais valor, às vezes, pela saída, né, desse lugar. Assim, preciso me descobrir fora daqui, porque isso... E ele fez esse movimento, né, o Tainan? Ele falou, não, eu quero sair da minha cidade, sei lá o quê, eu quero ir pra capital e trabalhar lá, sei lá o quê. E aí chegou lá e ele achou que isso ia fazer sentido pra ele, né? Isso ia dar sentido pra ele e ele se frustrou completamente. Ele falou, mas aqui eu não tenho amigos, não tenho os meus pais, eu trabalho que nem um cão, tipo, não tenho tempo, fico no celular, enlouquecido e de repente, por que eu tô fazendo isso, né? Por que eu não volto? E aí voltou e se reencontrou, né? E aí a oportunidade de ir de novo para o mundo, assim, né? Entre aspas. Mas fala você, amor, eu tô falando tanto nesse vídeo. É que eu tô tentando não te interromper pro pessoal, não, mentira. Essa coisa da interrupção sempre volta na minha cabeça. Eu queria falar sobre isso depois, me lembro depois de falar sobre isso, sobre interrupção, mas das dinâmicas de diálogo que tem a ver também com tudo isso. Então... Você estava falando que quando eu saí... Não, é porque ao mesmo tempo... Então, isso tem a ver com a pergunta do Tainan. Tem uma coisa que é importante a gente saber na vida, que a gente vai viver conflitos, sabe? E que são conflitos entre necessidades diferentes, entre fantasias diferentes, vantagens diferentes, dores diferentes. Não tem uma escolha certa na vida, assim. Então, se eu fizer essa escolha aqui, aí vai dar tudo errado. Ou se eu fizer aqui, se eu fiz a escolha errada, agora eu vejo. Essas coisas todas são fantasias nossas de que a gente pode viver uma vida certa. Não existe isso. Concretamente falando, não existe. E a gente várias vezes vai estar em conflito entre necessidades que estão vibrando na gente ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, entre os campos de vínculo, origem, identificação, identidade, segurança, acolhimento, proteção, o que quer que você queira chamar, um monte de coisa. E do outro lado, descoberta, novidade, potência, deslocamento e o que fica aí nesse outro lado também, que é o ideal de si, o ideal do eu, né? Do quem eu queria ser. Que também cumpre uma função de levar a gente para algum lugar. E também uma função para a qual a gente tem que estar atento para não se iludir achando que a gente vai ser essa pessoa. A gente não vai ser essa pessoa. Você não vai ser nunca alguém que sabe tudo sobre um assunto. Isso não vai acontecer. Então eu posso te responder, não sei se você vai ou não vai, mas indo ou não indo, você não vai ser a pessoa que sabe tudo sobre um assunto. Então, mas a fantasia de que você vai ser a pessoa que sabe tudo sobre o assunto te faz ir para algum lugar e você acaba chegando em outro. E esse outro talvez seja legal e esse percurso viveu coisas. O lance do ideal do eu, dessa fantasia que a gente monta, é que ela move a gente para começar a se deslocar. Mas não tem nada a ver com chegar naquele lugar que você achou que você fosse chegar. Você não vai chegar lá, você vai chegar em outro lugar que não vai chegar. É metade de um percurso um pouco mais ampliado. Então, enfim... Mas esse conflito, essa ambivalência entre o estar e o buscar, né,
A gente pode pensar de alguma forma toda a história da humanidade a partir desse conflito, assim. Eu fico aqui com a minha tribo, eu fico aqui no meu espaço, eu fico aqui na minha planície, no meu lugar que eu conheço, ou eu vou buscar outro lugar, né? Eu vou migrar, né? E em certa medida são aventuras diferentes, mas são aventuras as duas coisas. Uma traz novidades no sentido explícito e outra traz o trabalho que é renovar a sua própria relação com a origem, que também é muito difícil de fazer, e com o campo de vínculo, né? É difícil de fazer. Mas nenhuma dessas duas coisas está certa. No nosso mundo de hoje, atualmente, em 2023, enquanto estamos gravando isso aqui, parece que faz muito mais sentido o novo, sempre. A outra coisa, a descoberta, ou se deslocar para, ou morar em outro lugar, né? Ir para fora. Antes não era assim necessariamente. Tanto aquele que consegue ficar, estruturar, levar adiante a família, tinha mais valor. Agora tem mais valor. Nenhuma dessas duas coisas está certa ou errada, né? Então, mas esse conflito é o conflito que diz: eu fico no casamento ou eu saio para procurar uma coisa nova, né? Eu fico em casa ou eu vou lá para o tal negócio, né? Então, eu fico nessa profissão que eu já conheço, emprego que eu já tenho, ou eu vou tentar algo novo. E aí a gente tenta resolver isso com coisas tipo casamento aberto, essas coisas assim que, teoricamente, de alguma forma, e às vezes de fato, trazem ao mesmo tempo a segurança e a abertura no mesmo campo de necessidade, que tem a ver com sexo e amor e tal. Então, isso é uma coisa que a gente fica tentando fazer hoje, né? De não perder nada. Eu não vou entrar no casamento aberto, porque acho que tem várias coisas legais disso, que a monogamia não monogamia é outro assunto. Mas tem vantagens e desvantagens, depende da pessoa e tal. Mas tem esse conflito sempre, sabe? Entre o que eu vou, né? Entre o ficar e o abrir novos campos de satisfação. Então, resumindo, não tem a escolha certa, você vai se frustrar e você também vai ter prazer. Você pode ser bom, você pode não ter angústia, depressão e ter nada disso e tudo bem, e rolar por algum tempo. Algum dia você vai ficar triste, vai ficar depressivo também, pode acontecer, também faz parte, também pode voltar, não é um problema. Você também pode não ir agora e ir depois, também não é um problema, entendeu? A sua vida vai ser sua vida e vai ser o que for possível, sabe? A gente não ajudou muito ele falando tudo isso. Eu posso te dizer como é que eu escolhi as coisas que eu fiz. Acho que a nossa história é bem diferente nesse sentido e talvez seja legal que a gente esteja aqui junto com histórias que são muito... Eu escolhi fazer filosofia porque eu queria ser mais inteligente que os outros membros da minha família. Eu pensei que filosofia era um bom caminho. Meu pai era antropólogo, minha mãe psicanalista, meu irmão estudava cinema. Eu falei, vou fazer filosofia porque aí eu vou dar uma volta neles. Enfim, uma escolha bem idiota. Eu escolhi sair de Brasília e vir para cá para fugir de Brasília. Nada, e aí isso vai se desenrolando por um caminho que você não prevê, entendeu? Você vai parar num outro lugar. E eu nunca pensei que eu fosse virar o que eu virei. Eu fui fazer teatro, não pensei que eu fosse fazer teatro porque eu fui num dia na escola de teatro, vi todas aquelas coisas, pessoas meio dançando, livros, eu falei, cara, isso aí que eu quero pra minha vida. Tudo era na minha cabeça antes. Aí eu falei, bom, vou fazer aula de dança contemporânea e fazer uns parados e teatro e tal. Foi muito legal pra mim. Ele dança muito bem, Emanuel. Ele dança bem, é verdade. Ele faz coisas... A Flor descobriu agora que eu sou capoeirista também, ela não sabia disso. Eu tenho esse outro passado, porque o Vicente agora tá viciado em capoeira, que ele quer ficar ouvindo atabaque e berimbau. Enfim, mas... E ao mesmo tempo a Flor não fez faculdade, não fez, foi trabalhar desde muito nova. Uma história completamente diferente, né? E... vai indo, sabe? Vai indo, mas não tem a vida que você tem que viver. Tem a vida que você está vivendo, sabe? Você vai olhando, tentando prever, mas você não sabe bem, entendeu? E você vai perder coisas em qualquer caminho que você vai, e você vai ganhar coisas em qualquer caminho que você vá. Quando fica muito ruim, para. É verdade, é uma boa medida. Tá muito ruim, volta para casa. Tá muito ruim, pede ajuda. Se não dá para falar para seus pais que você está com depressão, tem que dar para falar para alguém. Então, ou que depressão, ou que tá triste. Enfim, depressão também virou um um amigo, né? Tem que poder dividir com alguém que você tá insatisfeito com aquilo. Sim, é isso que eu tinha pra dizer, eu acho. Mas quando a Flor saiu na segunda, você quer falar alguma coisa? Não, eu queria dizer que eu acho que essa a gente escuta muito isso, né? Não sei se você escuta muito isso, mas eu já escutei muito isso na vida. Você sempre vai perder alguma coisa, né? Qualquer escolha que você fizer, você vai perder coisas, né? E eu acho que sim, você vai, mas
é muito difícil de saber o que vai pesar mais, né? Nessas perdas que você vai ter. Então, se você deixar o seu trabalho, que você está super feliz, está super achando as pessoas com quem você está trabalhando são super legais. Se você deixar, né, os seus amigos na cidade, os seus pais, que, né, um vínculo lá super forte, e tudo isso, você vai talvez tá sozinho na capital, e a capital é mais dura, né, é mais solitária, mas ao mesmo tempo você tem amigos que você fez na capital, você disse que você vai poder ficar na casa de um deles, pelo que eu entendi. Você já tem um trabalho na área que você quer trabalhar, e você tem a faculdade, que também te dá a chance de fazer novos amigos. Gente, de novo. Era o peixe antes, agora vamos ver o que é. Meu Deus. Que dá a chance de fazer novos amigos. Parece que a gente combinou, né? Parece que a gente combina de ter entregas. E então, eu acho muito difícil de conseguir pesar o que você vai perder e o que você vai ganhar, assim. Porque você vai perder um monte de coisa se você for pra estudar, né, fazer o seu curso na faculdade, mas você vai ganhar um monte de coisas também. E aqui você vai perder o trabalho, você vai perder os seus vínculos e tal, mas você vai ganhar a sua paz de espírito, sei lá, né, como você disse, a sua paz, que você tá aí muito tranquilo e gostando de estar em casa, e gostando de estar na sua cidade, gostando de estar perto das pessoas que você ama, e menos no vício, né, do celular, de ficar ali, porque o celular, ele tapa um buraco, né, na gente também. E a gente fica ansioso, a gente fica ali achando que a gente vai encontrar alguma coisa naquele objeto, e a gente não vai, né, é um vazio danado. Então, mas eu acho sempre muito difícil saber pesar isso. Mas eu acho, assim, aí dando minha opinião muito... Não sei se eu posso dar minha opinião, posso? Eu ia te perguntar qual vai ser a hora que você vai falar, faz isso! Chega uma hora que você faz isso, em geral, né? Porque eu acho que com a flor é muito engraçado. que eu acho que você iria... Eu acho que você devia ir. Eu acho. Porque eu acho que você... Eu concordo com vocês que você é jovem. Eu acho que você sempre pode voltar. Você sempre pode voltar. Eu acho que se você explicar pro seu patrão, se ele for um cara legal mesmo, como você falou que ele vai entender. Você fala, cara, eu consegui o trabalho, eu consegui a faculdade, pra mim é importante entrar na faculdade. Talvez você tenha amadurecido também, e aí a sua relação com a capital também possa ser diferente. Talvez a faculdade também te ajude a encontrar outras parcerias, outros amigos. Talvez ela te abra um outro campo aí de relações. E eu acho que a sua cidade, os seus pais, os seus amigos, meio que você já conhece isso um pouco. Você já passou a maior parte da sua vida ali. Então talvez dá mais uma chance pra cidade grande. Aí vai que você vai e aí você realmente fala, não quero nunca mais voltar pra esse lugar é péssimo, a faculdade é péssima, esse lugar é péssimo. Mas pelo menos você meio que foi, assim. Porque você sempre pode voltar, né? Não? Pode falar isso, tudo que eu falei? Pode, ele pode não ouvir também. Eu não quero ser responsável também pra você falar assim, aquela menina do YouTube, entendeu? Ficou falando pra eu ir, agora eu tô cagado aqui e não queria estar aqui. Não, óbvio que você não vai por causa disso, mas acho que isso que o Manuel falou é muito importante, né? A gente nunca sabe pra onde a vida vai, assim. A gente nunca sabe. Não sabe mesmo. Não sabe, então... Isso é muito legal, na verdade. A gente levanta uma bola pra gente mesmo, mas a gente não sabe como é que a gente vai fazer pra lidar com ela quando ela descer de volta. Isso não quer dizer que a gente também tem que ficar passivo em relação à vida, né? Não é isso. Não, mas eu sempre falo que pra quem eu tô trabalhando, assim, que a gente vai inventando os sentidos possíveis. Inventando coisas. Vamos fazer isso? Vamos. Eu faço isso sempre que eu não tô... Isso é da minha estrutura. Sempre que eu não tô inventando alguma coisa nova, eu fico muito infeliz. Muito infeliz não, mas eu fico mais compulsivo, mais celularizado, mais... Eu falo, tem que inventar alguma coisa nova. E aí eu vou fazer uma coisa que eu não sei onde vai chegar, mas eu invento um negócio. Tipo, vou pra... Sabe assim? E aí vai, mas é a minha estrutura. Mas não inventa muitas coisas. E aí ele inventa coisas e ele não sabe como vai dar. E aí ele inventa coisas meio tipo assim. E aí de repente a coisa vira um negócio. E aí ele fala assim, e agora? O que eu vou fazer? Mas é muito legal, porque depois você aprende como é que você funciona quando você joga o negócio pra você mesmo.
E talvez você tenha mudado. Vale, tenta, mas se também não quiser, tá muito medo. O medo também é uma coisa fundamental. Tem nessa história, eu falei do vínculo e do buscar, mas também tem o medo, né? Tem o medo de você voltar àquela situação na qual você teve. E o medo é um troço muito interessante, assim, porque várias vezes a gente desrespeita o medo, mas o medo tem uma função de proteção e tal. Então também é muito difícil de saber quando que a gente tem que respeitar o medo e ouvir o medo e quando que a gente tem que falar, tá, tô com medo, mas vou tentar. E para isso poder pedir ajuda, poder ter gente para você contar é fundamental em qualquer cenário, né? Assim, então a gente só consegue atravessar os medos, as coisas, se a gente tiver apoio de alguma forma. E eu sei que é difícil no mundo de hoje ter apoio, mas ter segurança de vínculo. Mas se você tem aí pessoas, parece. Eu tenho uma vez eu não fui. Já não fui uma vez. Eu vim para o Rio e tal, mas uma vez eu estava fazendo uma coisa, 2009. Eu fiz uma peça de teatro que deu muito errado, muito errado. Eu fiquei muito deprimido depois, só que eu não deprimo de verdade, eu compulsivo. É muito difícil eu deprimir, é da minha estrutura. Já me diagnosticaram com depressão, mas não era, na verdade. Era só porque era o diagnóstico que tinha naquela hora para aquela pessoa me dar. Mas eu compulsivo. Minha resposta em geral é essa. Meu sistema começa a rodar mais rápido para sair do buraco. Não sei se é bom ou ruim. Mas aí eu inventei que eu ia fazer um mestrado em Nova York. E eu sou, na verdade, eu sou uma pessoa do interior, né? Brasília é interior. É a capital, mas é interior. E aí eu tinha uma herança do meu pai, que não era muito dinheiro, mas era um dinheiro que eu investi todo nesse mestrado lá. Eu não tinha pensado em contar isso, mas estou contando que eu lembrei. E eu tinha uma namorada na época. E aí ela ia comigo. E eu estava muito fragilizado psiquicamente nessa fase da minha vida, 2009. E aí eu fui para Nova York para conhecer lá o lugar onde eu ia estudar e tal. Quer dizer, eu fiz todo o processo da aplicação, provas, blá, 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 passei, pronto, você foi aceito. Aí eu fui lá conhecer o cara que ia ser meu orientador. E aí, na véspera de ir, ela decidiu não ir. Ela entrou no emprego, no trabalho, e ela decidiu não ir. E aí eu fiquei com muito medo de ir. Eu pensei, eu não tenho condições de sobreviver sozinho em Nova York. Psíquicas, eu não tenho condições de lidar com aquela cidade sozinho por esse período aí que ia ser o mestrado. E aí não fui. E tive por medo mesmo, não fui. E é interessante, porque o fato de não ter ido, esse mesmo dinheiro, é engraçado que eu tinha esse dinheiro, meu irmão tinha o mesmo dinheiro que eu. Aí meu irmão comprou um apartamento, não sei o que, tarará, e foi vivendo uma vida. Eu ia gastar todo esse dinheiro no mestrado. Minha mãe falou, você vai gastar todo o dinheiro que você tem no mestrado em Nova York, você tá maluco? Não gastei. Mas aí eu gastei fazendo peças de teatro. Fiz tipo 5 peças, sei lá, paguei as coisas com esse dinheiro. E acabei com o dinheiro do mesmo jeito. Mas foi muito legal ter feito as peças. E hoje em dia eu não consigo saber, porque eu tive medo, mas eu não consigo saber se eu tivesse ido, seria outra coisa, minha vida, necessariamente, eu acho. Mas tá certo, tá errado, o que foi bom, foi ruim. Eu certamente não estaria aqui agora se eu tivesse feito esse outro caminho, né? Não teria como estar. Mas é assim que é. Não tem solução para isso. A gente não tem como saber. Só depois, né? Depois você olha e fala, eu fiz isso. Então, a narrativa sempre se estrutura a posteriori, entendeu? Depois da experiência. Sim. Eu acho que eu nunca não fui. Nunca? Assim, grandes decisões, acho que eu sempre fui. Mas aí você também... tem menos medo, né? Falou que tem pouco medo. Eu tenho menos medo. Eu não sei se eu tenho menos medo ou se também eu sou meio... Essa coisa de voltar, né? Eu sempre tive uma coisa assim, que eu sabia que eu podia voltar ali pra aquele... Pra aquela coisa ali, né? Pra família e tal. Então, um pouco uma certeza de que eu podia voltar pra esse lugar. Que esse lugar ia estar um pouco me esperando, assim. Então... Acho que eu sempre fui. Por isso também tô falando aqui pra você ir. E talvez a Manuela esteja dizendo, vai, mas escuta seu medo. Escuta seu medo antes de qualquer coisa, né? Escuta. Se você começar a falar, não posso ter medo, tem que ter... Aí tá ruim. Entendeu? Tem medo, tá com medo, tudo bem. Pode ir com medo? Pode. Mas escuta o afeto, entendeu?
Mas eu queria deixar essa pergunta aqui pro pessoal do canal, pra vocês responderem, que é, se vocês chegaram até aqui nesse vídeo de 80 horas, que é o que faz, assim, se você, quando que vocês tiveram essa decisão, assim, na vida, que vocês falaram assim, eu fui, ou se você não foi, por que você não foi? Então, deixar essa pergunta aqui, pra vocês contarem pra gente. E o que é se aventurar, né? Assim, o que é se aventurar mais? Sair de casa ou ficar em casa? Como é que é isso pra vocês? O que vocês acham que... Como é que bate isso pra vocês? Porque isso que eu acho que a gente vai amadurecendo, assim, pra mim, pelo menos, eu acho que eu fui amadurecendo, e pra mim ficar em casa e assumir uma relação, assumir um casamento, assumir filhos, assumir uma vida, assumir o vínculo, né? Investir nesse vínculo, eu acho que é se aventurar pra caramba. E... será que as pessoas vão ficar chateadas comigo porque eu falei o negócio da monogamia e tal? O que você falou? Não estamos falando nada demais. Eu não gosto de brigar, entendeu, gente? Não quero brigar. Pessoal, quer ser monogâmico, seja. Quer ser não monogâmico, também seja não monogâmico. Eu queria fazer um vídeo sobre o negócio. Eu fiquei muito impressionado com a quantidade de gente que é bissexual nas respostas que a gente pediu. Fiquei muito impressionado com isso. Você quer entrar nesse vídeo agora? Não agora, mas depois a gente fala sobre isso. Vocês querem um vídeo sobre isso? Não, sobre o negócio de ampliar o espectro de experiências, entendeu? Eu fiquei muito interessado por essa questão. Por que isso tá rolando e tal. Mas não dizem... Esse é um outro vídeo. É o vídeo da semana. O vídeo da semana que vem vai ser sobre isso. Da nossa bissexualidade de origem? Não, pra psicanálise mas a gente teoricamente se reprime, né? Mas eu tô interessado nessa não repressão, entendeu? É muito legal. Eu queria muito ser bissexual. Pode ser. Você pode ter vários mini objetivos. Meu Deus. Mas eu tô falando só que eu fiquei interessado como é que é esse processo. Interessante, né? E eu queria... Sai com um negócio preto aqui. Eu queria falar uma coisa rápida sobre o nosso negócio do diálogo. Depois eu falo. Não, fala. Não, é que várias pessoas falam, vocês se cortam, ou pra Flor, você não deixa ele falar, ou pra mim não deixa ela falar. Tem uma coisa que... E a gente se corta mesmo, a gente briga, inclusive. A gente briga, olha que loucura. Que acontece... Não isso aqui, tô falando brigar mesmo. Tem uma coisa que acontece... Vocês viram o Pedro Cardoso na CNN fazendo aquele chilique que ele deu lá? Não sei se citar o Pedro Cardoso. Não, eu tenho muitas críticas em relação àquilo, mas tem uma coisa todo aquele caos que ele provocou ali, que eu acho muito desrespeitoso em várias medidas, mas que ele falou uma coisa que eu concordo. A gente tá aqui fingindo que a gente tá conversando, vocês estão fingindo que vocês estão me ouvindo, eu tô fingindo que eu tô falando, E várias vezes eu tenho a impressão que a gente tá fazendo isso na vida, nos YouTubes, nas coisas, que a gente tá sempre fingindo que tá conversando, porque de fato a gente não tá ouvindo. E várias vezes a gente não se escuta, porque a gente quer falar, né? E isso, acho que todo mundo se identifica com isso. Eu espero que vocês não identifiquem, você não tá percebendo simplesmente. Mas a gente se interrompe e às vezes a gente se atropela e se desrespeita, inclusive, várias vezes, porque às vezes é assim que é a relação. E você estabelece freios pro outro, fala, peraí, eu aqui, o outro fala, tá, foi mal, você recoloca. Senão deixa eu falar, senão a gente passa por lugares de não conversa, que você fala o que você já vai falar, o outro finge que ouviu e responde o que ele já vai responder, já ia responder antes, que ele fez ontem no hotel, que ele ia dizer naquele programa. Ele não ouviu sequer a pergunta, até porque é roteirizado. Então, fico lembrando do Chekhov, tô lendo ali um livro do Chekhov, que os textos, as peças do Chekhov, ele falava, esses não são diálogos, são monólogos disfarçados de diálogo, porque eu quero que os personagens falem coisas. E aí tem alguém que faz uma réplica, só para eles poderem seguir. Saca? Já falei sobre isso. Eu acho que tem essa coisa do... O diálogo, ele nunca é organizado. Ele não é um negócio assim, eu estou falando... Porque você ouve o que eu tô falando e você, no meio do que eu tô falando, você pensa um negócio e fala assim, não, mas peraí, porque isso aqui também te leva para um lugar. E você também quer falar aquilo que você pensou. Então, é claro que a gente tem que também se policiar e escutar e pensar sobre, né? Sim. E falar, tá, deixa eu acabar aqui, não sei o quê. Mas o fato da gente estar aqui e a gente se interromper faz parte do processo de diálogo. É só pra isso que a gente faz, inclusive, talvez. E também pelo dinheiro que a gente vai ganhar. Que são vários litrões. Tchau, pessoal. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau.